Olá pessoal, eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso Sazambuja, e nesse vídeo a gente vai fazer a correção do simulado 2 do preparatório para a AFA, certo? Vem com a gente então para a gente explicar aí a resolução de cada uma das questões daquela prova. Primeira questão de matemática, não necessariamente a número 1 do simulado, mas a primeira de matemática. Seja ABC um triângulo cujos lados AB, AC e BC medem 6, 8 e 10 centímetros nesta ordem. Considere os pontos MN sobre o lado BC, de modo que AM é a altura relativa a BC e N é o ponto médio de BC. A área do triângulo AMN em centímetros é quanto? Vamos ver se a gente consegue mais ou menos montar aí, tá? Então a gente tem aqui um triângulo com medidas 6, 8 e 10. Já te liga, né, que esse é um triângulo muito famoso. O triângulo com medidas 6, 8 e 10 é um triângulo retângulo, tá, certo? Então 10 é a hipotenusa, como ele avisou que era nessa ordem, né, respectivamente. Então o 10 é o BC, e então é no A que está o ângulo reto. Aí eu vou desenhar esse triângulo de repente assim, ó. Acho que vai ajudar bastante a gente desenhar ele assim, tá bom? Então aqui vai estar o vértice A e consequentemente o ângulo reto, tá? E aí ele avisa que AB é o menor lado, então eu vou botar o B aqui e vou botar o C aqui, certo? Então ele avisa que esse lado aqui mede 6, esse aqui mede 8 e tudo isso aqui embaixo mede 10. E aí a gente vai traçar a altura relativa, tá? Aquela que, né, chega lá no chão fazendo ângulo de 90 graus. Ele fala que M e N são ambos marcados sobre o lado BC, mas que AM é a altura relativa a BC. Então esse ponto aqui, ó, é o ponto M. E ele fala que N é o ponto médio de BC. Então vamos mais ou menos imaginar que o ponto médio está por aqui, tá? Na verdade o certo está um pouquinho mais para lá, mas eu vou deixar ali para ficar mais fácil. E aí ele quer a área do triângulo AMN. Ah, legal. Então deixa eu traçar aqui essa linha para enxergar o triângulo. Nós queremos a área desse triângulo aqui, ó. Tá? Triângulo AMN. E aí a gente pode usar a fórmula clássica, tentar, né, usar a fórmula clássica, base vezes altura sobre 2, tá? Então eu preciso descobrir quanto que mede essa altura aqui que eu vou chamar de H, e precisamos também descobrir quanto é que mede essa base MN aqui, que eu ainda não sei quanto é que ela vale, tá? Bom, então, para a gente ir atrás do H, a gente pode usar uma relação métrica, que é a relação hipotenusa vezes altura relativa é igual a cateto vezes cateto. Porque daí eu tenho a hipotenusa, não tenho a altura relativa, mas tenho os catetos. Portanto, achando o H aqui nessa relação, a gente descobre que o H vai dar 4,8. E aí a gente já tem a altura do nosso triângulo. Agora precisamos de um caminho para a gente chegar na base desse triângulo aqui, certo? E aí eu chamando a atenção para algumas coisas, tá? Lembra que num triângulo retângulo, essa mediana que eu acabei de desenhar aqui, né, porque ligou um vértice até o ponto médio, mas essa mediana que ela vai para o ponto médio da hipotenusa, ela mede a mesma coisa que metade aqui dos catetos. Então isso pode de repente ajudar a gente, né? Porque daí eu sei quanto é que mede essa da mediana, eu poderia por Pitágoras ir atrás dessa medida aqui. E uma outra ideia que eu acho que vai ser melhor pelas alternativas, né, para a gente não gerar um número decimal, a gente não gerar um número, irracional, bom, se isso aqui é ponto médio, então daqui até aqui mede 5, tá? 5 unidades. E do N até o B também mede 5. Quem sabe eu tento descobrir quanto é que mede esse pedaço aqui, porque daí eu desconto ele desse. Vamos ver se de repente a gente consegue, né? Uma coisa que a gente pode fazer é a seguinte relação, também relação métrica. Cateto ao quadrado é igual à sombra dele, vamos chamar essa sombra aqui por enquanto de x, tá? Então cateto ao quadrado é igual à sombra dele vezes toda a hipotenusa. Ou seja, 6 ao quadrado é igual a x vezes 10. E aí eu tenho 36 é igual a 10x, se o 10 passa dividindo, eu descubro que aquele x ali, ele está medindo 3,6. Acho que essa resposta está melhor. Se eu usasse um Pitágoras, eu ia acabar talvez caindo num número irracional, numa raiz não exata, e aí ia ficar mais complicado de chegar na resposta. Então agora eu sei que isso aqui mede 3,6. E do N até o B mede 5.
Então esse pedacinho aqui que estava faltando, essa base do triângulo, está medindo, né, consequentemente, né, MN, que é a base do triângulo, está medindo 1,4. Então agora a gente fecha o nosso problema fazendo a área do triângulo AMN sendo base vezes altura sobre 2. Ou seja, base, que é 1,4, vezes a altura, que está dando 4,8, dividido por 2. Aqui eu vou simplificar dividindo aqui, vai dar 0,7, tá? E agora eu tenho que fazer 0,7 vezes 4,8. Eu vou fingir que é 7 vezes 48 e vou botar duas casas decimais, né? E 7 vezes 48 vai dar 280, com mais 56, 336. Logo, com duas casas decimais, 3,36, tá? Então essa é a nossa resposta, letra A, e assim a gente fez a resolução aqui dessa questão de geometria, essa questão 1 do teu simulado, beleza? Próxima questão, vamos dar uma olhada aqui. Constrói-se um monumento em formato de pirâmide utilizando blocos cúbicos. Para a formação piramidal, os blocos são dispostos em uma sequência de camadas, sendo que na última camada, que vai ser a camada do topo da pirâmide, haverá um único bloco, como vai mostrar a figura a seguir. Então aqui a gente enxerga a figura. Nós temos então a sequência de camadas da pirâmide. Essa é a camada mais alta, o topo da pirâmide, é a última camada, como o texto acabou de nos avisar. Aqui nós estamos vendo a vista de cima, né, de cada camada. Tá? Então a vista superior, como se eu separasse cada camada da pirâmide e olhasse ela de cima. Cuidado com a interpretação desse problema. A segunda camada, então, a gente está enxergando 5 blocos vistos de cima. Eu estou falando terceira camada, mas na verdade eles dizem que é a antepenúltima, mas não importa, a gente pode contar de cima para baixo as camadas e essa pode ser a nossa primeira camada, tá? Bom, então aqui nós temos 5 blocos. Agora percebe que aqui nós temos 4 blocos a mais. Nós temos os mesmos 5 de antes e mais esses 4 aqui nos pontos cardeais. E aí aqui, se a gente contabilizar, entraram mais 4 blocos, tá? Então, se a gente contar os blocos em cada camada, a gente tem aqui um bloco só na primeira camada, 5 blocos na segunda camada, 9 blocos na terceira camada, e a próxima está com 13 blocos, certo? E aí a gente tem um padrão aqui que não é muito difícil de perceber, né? A gente tem um quadrado feito de blocos, né? E então na quarta camada, nosso quadrado tem lado 4. Na quinta camada, nosso quadrado teria lado 5. Então eu teria 5 assim, 5 assim, 5 assim, 5 assim e 1 no meio. E aí, se a gente continuar essa brincadeira, não é difícil de perceber que as quantidades de blocos, indo lá do topo para baixo, as quantidades de blocos por camada, elas estão se comportando numa sequência bem fácil de interpretar. O que está acontecendo com essa sequência? Essa sequência ela está se tornando uma PA com razão 4, porque eu estou somando 4 cada vez que eu avanço para o próximo. Bem tranquilo, então, a questão acaba se mostrando uma questão de progressões. Depois ele avisa para ti que a disposição total, todos os blocos usados na pirâmide, somaram 378 blocos, do topo até a base. Havendo a necessidade de acrescentar uma nova camada lá embaixo da pirâmide e obedecendo a sequência já estabelecida, serão gastos X blocos dessa nova camada que vai lá embaixo. Calcule a quantidade total, né? Qual é a quantidade total de divisores positivos do número X que vai lá embaixo? Então olha só o que vai acontecer aqui. Primeiro, eu tenho que interpretar que isso aqui é uma soma de termos da minha PA. Então eu estava com aquela PA lá, né? Que a gente botou na tela anterior, que é a PA. 1, 5, 9 reticências. Essa PA está indo até um AN, que eu não sei quem é, mas tem uma última camada, que para mim está sendo a camada mais de baixo, tá? E eu sei que essa soma aqui, tá? Eu sei que essa soma de termos dessa PA, ela tá dando 378. Se eu juntar todos os blocos da pirâmide, vai dar isso. Para a gente poder trabalhar na fórmula da soma e usar esse número a nosso favor, perceba que eu vou precisar do último termo que eu não tenho ele ainda. Porque a fórmula, ela me cobra o primeiro termo, mais o último, que eu não tenho, vezes a quantidade, que eu também não tenho, sobre 2. Eu só conseguiria alimentar essa fórmula colocando um 378 aqui e colocando o número 1 aqui. Então me faltam duas coisas. O que a gente pode fazer aqui é, antes de começar, a gente pegar a fórmula do termo geral, que é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. E a gente pode então usar essa fórmula para escrever o termo geral em termos de N.
porque a gente sabe quem é o primeiro termo e sabe quem é a razão. Então a gente pode dizer que o nosso termo geral ele é 1 mais n menos 1 vezes 4. E aí se eu fizer uma distributiva, eu vou acabar tendo um 4n, um menos 4, e esse menos 4 juntando com 1 fica menos 3. E aí eu consigo então escrever o meu AN, como uma expressão em termos de n. Aí eu consigo retomar a fórmula aqui do termo, a fórmula da soma, consigo retomar a soma, tá? E consigo alimentar ela deixando como única incógnita o n. Olha só como é que fica, ó. Primeiro termo mais último termo, daí eu vou usar essa escrita que a gente fez, último termo, vezes quantidade sobre 2. Isso é a soma. E eu sei que a soma é 378. Tá, então aqui 1 com menos 3 vai acabar dando menos 2. Aí eu posso colocar um 2 em evidência. Se eu colocar um 2 em evidência aqui, eu cancelo um 2 de cima com um 2 de baixo. Então acaba ficando 2n menos 1 vezes n é igual a 378. Tá? E aí agora eu preciso aqui, talvez, né, fazer uma distributiva. Aí eu caio em 2n ao quadrado menos n, fazendo a distributiva, menos 378 igual a 0. Aí eu precisaria fazer Bhaskara para ir atrás dos valores de n, né? Então vamos tentar fazer isso. Vamos lá. Pela fórmula de Bhaskara, eu tenho menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, que vai dar 1, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes a vezes o menos 378. Tá? E aí, tudo isso, claro, dividido por 2 vezes a. Aí aqui a gente vai ter um certo trabalho, né? Porque a gente vai ter que fazer 8 vezes 378. Cuidado que esse menos com esse menos vai acabar dando mais, né? E aí 8 vezes 378, deixa eu fazer isso aqui então. Enfim, vou tentar usar esse cantinho aqui para fazer essa conta, tá? 8 vezes 378, vamos ver quanto é que vai dar isso. Então, 8 vezes 8, 64, sobe o 6. 8 vezes 7, 56, com aquele 6 que subiu, 62, sobe um 6. 8 vezes 3, 24, com mais o 6, 30. Então, estou chegando em 3.024. E esse 3.024 vai somar com o 1. E aí, isso dá 3.025, obviamente. E 3.025 tem raiz exata, que é 55. Coisa boa, né? Então, a gente está chegando aqui em 1 mais ou menos 55 sobre 4. Aí, isso nos gera duas possibilidades para o n, né? Ou o n é igual a 1 mais 55 sobre 4, o que acaba dando 56 sobre 4 e acaba dando 14. Ou o n seria igual a 1 menos 55 sobre 4. Só que 1 menos 55 vai dar menos 54, que vai dar um n negativo. E aí não faz sentido o nosso n ser negativo, porque o nosso n é número de termos da PA. Então eu nem vou fazer a conta para outra raiz dessa equação quadrática. Então essa equação quadrática, via Bhaskara, uma Bhaskara um pouco trabalhosa, nos mostrou que o número de termos dessa PA é 14. Existem 14 camadas nessa pirâmide, tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou limpar aqui a tela, mas com essa informação aí de que a gente tem 14 camadas, tá? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu tirar aqui as anotações, vamos começar de novo. Então, eu sei que o meu último termo da PA, ele é o A14. Bom, deixa eu ver quem ele é. É o primeiro termo mais 13 razões. Então, o A14, o último termo, é 1 mais 4 vezes 13, 52. Então, o meu último termo, ele é o 53. Tudo bem até aqui, galera? Aí eu quero colocar uma nova camada embaixo da pirâmide. Bom, então a minha nova camada, ela vai lá embaixo, ela vai ser o 15º termo dessa PA. E é claro, se essa PA vai de 4 em 4, esse 15º termo, ele é 57. Ora, pessoal, achamos o x, porque pela interpretação do exercício, ele diz que x blocos serão colocados nessa nova camada. Então tá, achei o x. Agora é só responder a pergunta, que é
quantos divisores o x possui, tá? A gente pode fazer aquele esquema, né, de usar a decomposição em primos, pegar essa decomposição, juntar os expoentes que ela trouxe, tá? E pegar cada um desses expoentes e somar uma unidade. Essa é a técnica para se chegar à quantidade de divisores. Aí a gente multiplica, né, os expoentes adicionados de uma unidade. E assim, finalmente, chegamos a 4 divisores. Então o número x é 57, e esse número possui 4 divisores, que são o número 1, o número 3, o número 19 e o número 57. Portanto, nossa resposta é a letra C, 4 divisores positivos. Tá bom, galera? Essa então foi a questão número 2. Questão 3. 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Considerando que uma maneira de socorrer se distingue de outra apenas pela cor dos carros, o total de possibilidades de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... São 6 carros e são 10 vagas, né, pessoal? Então, primeiro a gente tem que ver quais vagas serão preenchidas com algum carro. Então, uma primeira coisa que tem que ser feita é uma escolha de quais vagas serão ocupadas, tá? E aí, para escolher, eu quero escolher 6 dentre 10. Então, 10 escolhe 6, combinação. Não importa a ordem, só importa quais vagas, tá? E após escolhidas as vagas, aí os carros podem então permutar dentro daquela escolha. Então, para cada sexteto de vagas escolhido ali dentro das 10, a gente tem dentro desse sexteto os carros podendo trocar de lugar. Trocas de lugar são permutações. Então, para eu saber as permutações, eu faço um fatorial do número total de elementos, porém, eu considero as permutações repetidas, né? As repetições. Eu tenho 3 carros pretos, então deixa eu compensar isso aqui embaixo. E eu tenho 2 carros vermelhos, deixa eu compensar isso aqui embaixo, certo? Então esse cálculo aqui, primeiro eu escolho as vagas, depois eu permuto os carros lá dentro, assim eu tenho o total de escolhas, tá? Lembro também a vocês que a combinação 10-6, ela equivale por complemento à combinação 10-4, que pode ser mais prática para a gente fazer, tá? Então é isso que eu vou fazer. Deixa eu abrir essas combinações aqui, tá? Combinação 10-4, a gente pode abrir de forma simplificada, fazendo as 4 primeiras multiplicações do fatorial de 10 e dividindo tudo pelo fatorial de 4. É uma simplificação que a gente costuma apresentar em aula, né, para facilitar a tua vida. E o número 1 aqui do fatorial de 4 nem precisaria colocar, né? Depois do lado de cá eu tenho o fatorial de 6 sobre o fatorial de 3 vezes o fatorial de 2. Eu vou abrir o fatorial de 6 até o 3 fatorial e aí eu vou parar, porque daí eu já cancelo com aquele 3 lá de baixo, tá? E esse 2 fatorial aqui, na verdade ele é igual a 2, porque ele é 2 vezes 1, né? Então eu vou cancelar aqui, eu vou simplificar o 6 com o 2, vai dar um 3 aqui, tá? E aí 3 vezes 5 vezes 4 vai dar 60, já terminei uma parte aqui da conta, 60. E aqui, eu vou simplificar, o 1 não precisa, 4 vezes 2 é 8, já matei ali. E aí só me sobrou a opção de fazer 9 dividido por 3, que dá 3. 3 vezes 7, 21, 21 vezes 10, 210. E agora, então, é só multiplicar esses dois aqui. Eu vou multiplicar o 21 pelo 6, que vai dar 126. E aí vou colocar 2 zeros na resposta. E aí está, pessoal. São 12.600 formas diferentes de organizar esses carros aí no estacionamento, pensando que a única diferença que a gente vai fazer entre eles é com a cor, não com o modelo do carro, tá? É isso que está escrito ali, quando a gente fala que a única coisa que vai diferenciar os resultados é a cor. Então, a resposta está na letra A para essa questão, tá? Questão de combinatória. Questão número 4. Considere a inequação x² menos 1 menor que 3. E aí, olha o que ele fala para ti, ó. Está contido no conjunto solução dessa equação o intervalo, e aí aparecem 4 intervalos aqui. Cuida com a interpretação. Ele não está dizendo que essas alternativas são o conjunto solução da equação. Ele está dizendo que tu vai encontrar o conjunto solução da equação e apenas um desses intervalos estará inteiramente contido dentro do conjunto solução. Vamos tentar achar o conjunto solução aqui. Então, quando a gente trabalha essa equação, a gente tem x² menos 1 menor ou igual a 3. Como eu estou com uma quadrática aqui, esse x² não vai embora, eu vou puxar o 3 para lá, para isso aqui ficar com cara de equação quadrática, tá? Apesar de que não é uma equação, é uma inequação quadrática. E para a gente poder achar o conjunto solução, a sugestão que eu sempre apresento para os meus alunos
é a gente fingir que isso aqui é uma equação quadrática, buscar os zeros dela, tá? Busca os zeros ou raízes dela, isso não é difícil. A gente pode passar o 4 para lá e depois passar mais ou menos raiz quadrada. Depois de que a gente acha os zeros, a gente faz uma reta de sinais e faz um esboço da parábola. Que parábola, professor? A parábola cuja a expressão seria x ao quadrado menos 4. Então, se tu pensa isso aqui como uma função, a função x ao quadrado menos 4 iria gerar uma parábola côncava para cima, e as raízes a gente já identificou que elas estão no menos 2 e no 2, tá bom? Além disso, a gente quer o quê? Agora vem a parte importante, né? Cuida que a parábola, quando ela está acima do eixo, significa o resultado dando positivo. E quando a parábola está abaixo do eixo, significa que o resultado está negativo. Tá? Nós queremos o quê? Nós queremos que essa expressão seja menor do que zero, negativa, ou igual. Igual é nas raízes. Igual. Então deixa eu preencher aqui a bolinha preenchida, tá? E menor que zero significa negativo. Então a nossa resposta está identificada aqui. O que significa isso? Significa o intervalo fechado que vai de menos 2 até 2. Lembra que eu te falei que não encontraríamos isso nas alternativas. O que a gente vai encontrar nas alternativas é algum intervalo que esteja cabendo perfeitamente aqui dentro. Porque ele pede isso. Está contido no conjunto solução dessa inequação. Está contido aqui dentro? Qual dessas opções? Aquela que começa no menos 3 não vai estar contida aqui dentro, porque ela tem partes fora. Aquela que começa no menos 1 e termina no 1 é a nossa resposta, porque ela está ali dentro. Então é a letra B a nossa resposta. Letra C, do 1, que está aqui na verdade, do 1 até o 3. Não, tem gente que fica fora. Do 3 até o 4, totalmente fora do nosso conjunto de solução. Assim, eu tento justificar para ti o porquê que a letra B é a nossa resposta para a questão 4. Questão número 5 do nosso simulado. Na figura, se BC, deixa eu achar aqui, BC mede 60 centímetros, 60. Queremos a medida de DE. Cadê isso? Tá aqui, DE, que é X, né? E aí eu tenho esse X aqui, mas eu tenho esse X aqui também, né? E ele avisa no desenho que a altura do triângulo ABC mede 40. Então olha só o que a gente pode se ligar aqui. A gente pode perceber que se aqui eu tenho ângulo reto e aqui também, isso significa que essa linha ela é paralela com essa. E quando a gente tem um triângulo grande e a gente faz um corte dentro dele paralelo com um dos lados, a gente sempre acaba fabricando assim um triângulo pequeno semelhante ao triângulo grande. Então a gente pode usar a semelhança de triângulos. Além disso, eu sei que a altura do triângulo grande é 40, a base do triângulo grande é 60, e eu posso dizer que a base do triângulo pequeno é x, e atenção agora, hein? A altura do triângulo pequeno, eu posso dizer que ela é 40 menos x. Te liga só porque, se isso tudo é 40, esse pedacinho aqui é o 40 tirando fora o x. Então se tu faz 40, que é tudo isso, e tu tira fora o x, sobra a parte de cima, 40 menos x. Agora é só organizar nossa proporção. Nós temos que a altura do triângulo pequeno está para a altura do triângulo grande, assim como base do triângulo pequeno está para base do triângulo grande. Tá? Cuidado, não pode simplificar esse 40 com esse 40. Lembra que eu sempre falo para ti, a soma é do mal, não pode, né? A subtração é a mesma coisa. Mas esse zero aqui dá para simplificar com esse, tá? Que se passasse para o outro lado multiplicando ia cortar. Bom, deixa eu continuar a conta aqui. 4 vezes x, 4x. Estou fazendo produto cruzado, tá bom? Estou fazendo produto cruzado. Agora 6 tem que multiplicar... Opa, fiz coisa errada aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui só rapidamente para eu tirar aquele zero ali. E a gente continuar, porque esse zero aqui não tem. Pegar a canetinha de novo aqui e a gente continua. Pronto, tá? Então, agora sim, é 6 que multiplica 40 menos x, né? Lembra que eu cortei os zeros. Faz uma distributiva e tu vai ter, então, 4x igual
a 240 menos 6x, joga esse 6x para a esquerda somando, ficou 10x igual a 240, e aí é só passar o 10 dividindo, e o nosso x está medindo 24. E o nosso x já é a pergunta, porque ele pediu a medida de DE, né? Que é x. Então a medida é 24, letra B é o gabarito dessa nossa questão aqui, tá bom? Questão número 6. Na figura, os arcos que limitam a região sombreada, arcos que estão limitando, que são os limites da região sombreada, eles são arcos de circunferências com raio R, tá? E considerando que π igual a 3, queremos a razão, então nós queremos a razão, a fração, entre a área sombreada, fazer assim, a área sombreada, e a área branca, que é a área daquela coisinha ali que parece tipo uma estrela, tá? É isso que a gente quer essa razão aqui, a gente precisa pensar num jeito de chegar nessa razão entre essas duas áreas, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui, né? Se isso aqui é um arco de circunferência e essa figura aqui acaba sendo, né? Acaba tendo aqui dois R's, bom, aqui, quadrado, eu estava buscando essa certeza. É um quadrado. Se é um quadrado, esse ângulo é um ângulo reto. Se esse ângulo é um ângulo reto, e esses aqui também, obviamente, então, na verdade, cada arco de circunferência está pegando um quarto de um círculo. E se eu juntar as 4 partes sombreadas, eu juntei 4 quartos de um círculo, eu tenho um círculo completo, cujo raio mede R. Portanto, eu tenho que a área sombreada, ela corresponde à área de um círculo de raio R, e, portanto, eu posso expressar ela como πr ao quadrado. Então, isso aqui é uma informação bem útil para a gente. Para a área branca, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a área do quadrado, que acaba tendo o lado 2R, menos a área sombreada, né? Que agora eu sei que é, na verdade, a área de um círculo. Bom, então, a área branca, que ele se refere, vai ser 2R vezes 2R, vai ficar 4R ao quadrado, menos πr ao quadrado. Estou me esquecendo, né? O π é 3 nesse exercício. Então eu vou trocar o π por 3 daqui a pouco. Mas aqui eu já tenho, então, a área branca, tá? Aí agora, vamos ver se a gente consegue fechar aqui essa questão. A gente tem, então, a área branca sendo 4R ao quadrado menos πr ao quadrado. E a área sombreada, né? Ficou sendo πr ao quadrado. Deixa eu botar na próxima tela aqui. Então, área sombreada dividida por área branca. Nós temos então πr ao quadrado, já vou trocar o π para 3, 3r ao quadrado, sobre 4r ao quadrado menos 3r ao quadrado. A gente poderia colocar o r ao quadrado em evidência aqui embaixo, e se fizermos isso, a gente acaba cancelando os r's ao quadrado, e então a gente acaba ficando com 3 em cima, e embaixo 4 menos 3, o que dá 1. Portanto, nossa resposta final ficou 3, com esse arredondamento do π que ele deu pra gente. A nossa razão, então, ficou 3. Letra D é a nossa resposta. Tá bom, galera? Fechamos mais uma. Vamos lá. Questão 7. 6 circunferências de raio 5 são tangentes entre si duas a duas. E seus centros são vértices de um hexágono regular conforme a figura abaixo. Vamos dar uma olhada na figura. 6 circunferências de raio 5. Então cada pedacinho aqui vale 5, porque é o raio. E os centros das circunferências são os vértices de um hexágono regular. Vamos lembrar daquela dica que a gente sempre dá nas aulas de geometria sobre hexágono regular. Sempre que a gente vê um hexágono regular, a gente vai dividir ele em 6 triângulos equiláteros, tá? Então eu acabei de fazer essa divisão aqui. Bom, que mais? O comprimento de uma correia tensionada, esticada, que envolve exatamente as 6 circunferências. Eu quero o comprimento dessa correia que está passando aqui em volta, ó, tá? Em centímetros,
Temos aqui as alternativas. Como é que a gente vai medir essa correia aí, né? Uma coisa legal que a gente pode fazer é pegar os pontos de tangência, tá? E esses pontos de tangência, lembra que eles sempre são perpendiculares à linha tangente. Então isso significa que eu tenho aqui, ó, ponto de tangência. Aqui, ó. E aí, o que está acontecendo com o comprimento dessa correia, pessoal? Eu tenho vários pedaços retos aqui no comprimento dessa correia. Deixa eu fazer todo o desenho aqui, vamos ver se isso ajuda. Aqui. Pronto, terminei. Tá? Então o que acontece? Esse pedaço aqui, por exemplo, ele aparece várias vezes, tá? Ele aparece aqui de novo, ele aparece aqui de novo. Esses pedaços retos da correia, essa parte que a correia não está fazendo curva, eles vão acabar medindo a mesma coisa que essa medida aqui de cima. E essa medida aqui de cima, que eu estou frisando, é 5 mais 5, é 10. Então aqui é 10, aqui é 10, eu tenho 10 aparecendo 6 vezes. Então isso já está dando uma soma de 60 centímetros para a correia, tá? Eu já tenho 60 centímetros para a parte retilínea dessa correia esticada aqui, certo? Então isso já está nos empurrando muito para a letra D. Vamos agora só confirmar então que essa resposta aí deve ser a letra D, tem que ser a letra D, né? Agora percebe que esses cantos aqui, ó, eles são arcos de circunferência, então eles são pedaços de um perímetro de uma circunferência. Vamos tentar identificar qual é o ângulo que está sendo trabalhado aqui dentro, tá? Para eu identificar esse ângulo, percebe o seguinte: aqui tu tem 90 graus, porque é um retângulo. Aqui tu tem 90 graus de novo, porque é um retângulo. Aqui tu tem 60 graus, porque é um triângulo equilátero. E aqui tu tem 60 graus de novo, porque é um triângulo equilátero. Então se tu somar tudo que tu tem, vai aparecer esse ângulo que está faltando aqui, porque tudo isso junto tem que dar 360. Então tu tem 120 dos dois ângulos de 60, mais 180 dos dois ângulos retos. Isso está dando 120 mais 180, está dando 300 graus. Isso quer dizer que esse ângulo que sobrou aqui embaixo, ele vale 60. E aí olha só que legal. É a mesma figura aqui. É o mesmo 60, aqui, 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 aqui e aqui. Então tu tem todas essas 6 partes, que são partes curvas, elas acabam sendo partes que todas elas carregam um ângulo de 60 graus. Então tu tem 6 setores, né, cujo ângulo central é 60 graus. Espera aí, se eu tenho 6 setores cujo ângulo central é 60 graus, então isso significa que se eu juntasse todos esses setores, né, eu teria ao todo uma circunferência completa, porque 6 vezes 60 dá 360 graus. Então, na verdade, se eu juntar todos esses arcos aqui, né, que estão fazendo a parte curva, e que é o que falta para a nossa correia estar completa, eu tenho, na verdade, uma circunferência completa. E para calcular o comprimento de circunferência, o que eu faço? Eu faço 2 vezes π vezes raio. Pronto. Então, 2 vezes 5, 10. E assim a gente está justificando, né, a nossa resposta ser a letra D. Tá? Centímetros. Concluímos assim, e a letra D, sem sombra de dúvida, é a nossa resposta. Questão número 8. Um brinquedo comum em parques de diversões é o bicho da seda, que consiste em um carro com 5 bancos para 2 pessoas, cada, e que esse carro ele descreve sob trilhos em alta velocidade uma trajetória circular. Beleza. Mas o mais importante para a gente é isso aqui, ó. 5 bancos para 2 pessoas cada, tá? Porque é aqui que as pessoas vão se sentar. Bom, suponha que haja 5 adultos, cada um deles acompanhado de uma criança, e que em cada banco devam acomodar-se uma criança e o seu responsável. Tá? Então eu vou aqui fazer uma representação dos bancos do bicho da seda, como se eu estivesse fazendo a vista superior dos bancos, tá? Tá aqui, ó. São 5 bancos, cada banco tem 2 lugares, tá? Então é como se aqui fosse um banco, banco 1, banco 2, banco 3, banco 4 e banco 5, tá? E aí o que acontece? Em cada banco duplo vai se sentar um adulto e a criança que tá com ele. As crianças não vão permutar entre os adultos, tá? É cada criança com o seu responsável. E aí a gente pode brincar da seguinte forma. As crianças, elas precisam escolher, né, nós podemos pensar o seguinte, ó, as duplas, né, vamos pensar, nós temos duplas, nós temos 5 duplas. Cada dupla é
o adulto e a criança pelo qual ele está responsável. Essas 5 duplas vão acabar escolhendo cada uma um banco duplo. Então, eu tenho 5 pessoas, 5 duplas, desculpa, e 5 bancos esperando por elas. Isso é uma permutação. Então, para eu saber aonde cada dupla vai sentar, eu tenho que fazer o fatorial de 5, porque eu tenho uma permutação de 5 elementos. Porém, cada vez que a dupla senta, tá, eu posso ter adulto-criança, ou eu posso ter o contrário, ou eu posso ter criança-adulto. Então, em cada banco, eu tenho 2 possibilidades, porque dentro do banco, a dupla pode trocar entre si. Então, para cada um dos bancos, eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho 2 possibilidades em cada um deles. Então, a nossa resposta vai ser o resultado dessa conta aqui, ó. Tá? E aí 5 fatorial acaba dando 120, tá? 2 na 5 acaba dando 32, e aí a gente tem que fazer essa última conta aqui. 32 vezes 120, isso vai acabar dando, se eu fizer 32 vezes 12, vai dar 384. Aí, considerando aquele zero que eu deixei de fora, está dando 3.840. Portanto, essa é a nossa resposta, e a letra B nos aguarda ali com o gabarito. Tudo bem, pessoal? Assim fizemos mais uma questão de combinatória, de análise combinatória. Questão número 9. Um par de coturnos custa na loja Só Fardas R$21 mais barato que na loja Selva Brasil. O gerente da loja Selva Brasil, observando essa diferença, oferece um desconto de 15% para que o seu preço iguale o de seu concorrente. Tá? O preço do par de coturnos em reais na loja Só Fardas é um número cuja soma dos algarismos é. Então, vamos organizar isso aqui. A gente não sabe o preço na loja Só Fardas, então deixa eu botar um valor aqui, tá? Preço na loja Só Fardas. O preço na loja Só Fardas, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar esse preço de X. Até porque é a pergunta, né? Se tu olhar bem, ó, ele quer o preço na loja Só Fardas, então vamos deixar o X ali. Só que eu também não sei o preço na loja Selva Brasil. Então, na loja Selva Brasil, vamos ver o preço na loja Selva Brasil, o preço... eu vou chamar de Y. E ele começa dizendo pra gente que o preço da loja Só Fardas, ele custa R$21 mais barato, ele é R$21 a menos. Isso quer dizer que é mais caro na Selva Brasil. Então existe uma diferença entre o preço da Selva Brasil e o preço da Só Fardas. O preço da Selva Brasil é mais caro, o preço da Só Fardas é mais barato. E essa diferença é uma diferença de R$21. E aí eu posso escrever então essa equação, bem mais leve, né? Em vez de ficar usando o nome das lojas, vamos usar XY, ficar mais fácil. Depois ele avisa pra gente que o gerente da loja Selva Brasil, onde é mais caro o preço, ele vai dar um desconto de 15%, vai baixar o preço, para que o preço fique igual ao preço do par de coturnos em reais da loja Só Fardas. Tá? Uma forma de dar um desconto de 15% é multiplicar por 0,85, porque isso significa que eu estou transformando o preço em 85% do que ele era. E assim eu estou jogando fora 15%. Então, multiplicar por 0,85 significa dar um desconto de 15%. E quando eu faço isso, o preço se iguala ao preço na loja Só Fardas. E aí aqui eu tenho um sistema de equações, tá? Aí quem sabe nesse sistema eu aproveito que essa equação aqui já está bem organizada e já está me dizendo que o x é igual a isso. E aí quem sabe eu substituo isso aqui na equação de cima. Eu teria y menos, e aí no lugar do x eu vou botar isso aqui, 21. Aí eu faço essa subtração aqui está dando 0,15. Tá? E aí, então, agora, eu posso passar o 0,15 dividindo. Eu tenho que o y é o resultado de 21 dividido por 0,15. Deixa eu colocar vírgula 00 ali em cima, para poder cortar as casas decimais. Eu tenho 2.100 dividido por 15. Deixa eu fazer essa divisão. 210. Não, 21 dividido por 15, né? Mais fácil. Aí vai dar 15, vai sobrar 6, baixa o 0, dá 4. Certinha a divisão, baixa o último zero, R$140
é o Y. E se o Y ele era R$21 mais caro do que na loja Só Fardas, né? Então deixa eu tirar 21 daqui, eu vou tirar 21, vai dar R$119. Então, pelo visto, o preço na loja Só Fardas é R$119, tá? R$21 a menos. E a pergunta é, qual é a soma dos algarismos desse valor, do preço na loja Só Fardas? Então a soma dos algarismos é 1 mais 1 mais 9, que dá 11. Resposta, letra B, portanto, tá? Não esquece que no final tinha que fazer a soma dos algarismos. Então assim fizemos mais uma questão. Questão número 10. O número de posição 2007, né? Nem sei como diz esse número aí, de milésimo sétimo, acho que fala. Enfim, o número que está na posição 2007 na sequência, e aí nós temos uma sequência bem estranha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tá, já entendi essa sequência. Eu preciso encontrar o período, ou seja, qual é a partícula dessa sequência que fica se repetindo. Ó, a partícula é 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Onde o 1 é o primeiro termo, o 2 é o segundo, o 3 é o terceiro, e o 2 é o oitavo. Esse outro 2 aqui, ele é o oitavo da sequência, né? E aí, agora começa de novo. Então, esse meu período, tá? Ele é um período composto de 8 dígitos, 8 elementos. Quando eu tenho um ciclo de repetições, uma repetição periódica, eu tenho que ver o tamanho do meu ciclo, e então eu tenho que dividir a quantidade pelo tamanho do ciclo e trabalhar com o resto. Quer dizer, eu vou pegar 2007 elementos dessa sequência e eu vou dividir por 8, para ver qual é o resto. Se o resto for 0, quer dizer que eu peguei um múltiplo de 8. E se eu peguei um múltiplo de 8, o meu último elemento é o que fecha o ciclo. Mas se o resto for 7, aí eu estou parando no sétimo elemento do ciclo. Se o resto for 1, eu estou parando no primeiro elemento do ciclo. Então a ideia sempre, quando tu tem repetição cíclica, é tu pegar o tamanho do ciclo, dividir a quantidade total pelo tamanho do ciclo e olhar para o resto da divisão. Então deixa eu pegar aqui 8, vai dar 2 vezes que dá 16, sobra 4. Baixo 0, vai acabar dando 5 vezes que dá 40, baixa o 7, o 8 não cabe dentro do 7, eu coloco um 0 ali, e o resto da minha divisão deu 7. Se o resto deu 7, significa que o último dígito dessa quantidade aqui, ele é o sétimo dentro do período, dentro do ciclo, tá? Ele é o sétimo do ciclo. E se ele é o sétimo do ciclo, o sétimo do ciclo é o 3. Dá uma olhada ali, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo do ciclo é o 3. Então, a nossa resposta é 3 nesse caso, tá? Letra C, portanto, é a nossa resposta aí para a questão número 10. Certo, galera? Questão número 11, questão de matrizes, vamos dar uma olhadinha aqui. Dadas as matrizes reais, nós temos aqui uma matriz A, 3x3. Reparem que tem x e y aqui. Aqui é uma matriz B, 3x3 também. Também temos x e y aqui. E aí tem que analisar as afirmações e depois concluir quais são verdadeiras, quais são falsas, né? Primeira afirmação. A é igual a B se e somente se o x for 3 e o y for 0. Cuidado que esse se e somente se, que ele é traduzido pela flecha dupla, ele tem que ser interpretado assim, ó. Isso aqui é causa e consequência, e leva com certeza a isso. E o lado de cá também, se for causa, ele com certeza traz essa consequência. Quer dizer, se o A for igual ao B, então com certeza o x é 3 e o y é 0, e vice-versa. Se o x for 3 e o y for 0, com certeza o A é igual ao B. Vamos ver se isso é verdade, né? Então assim, se A for igual a B, as matrizes têm que ser iguais. E para elas serem iguais, realmente esse cara precisará ser igual a 3. Indiscutivelmente, tá? E realmente esse cara precisará ser igual a 0, indiscutivelmente, tá? Então, a ida está justificada. Agora deixa eu ver a volta. Ou então, se eu tenho o meu x sendo 3 e o meu y sendo 0, bom, aí aqui eu teria um 3, aqui eu teria um 0, aqui eu teria um 0, aqui eu teria um 3, e 3 menos 2 seria 1. E as matrizes ficaram iguais? Ficaram. Então, se eu parto desse princípio,
e troco o x por 3 e o y por 0, as matrizes ficam iguais aqui, na verdade. Deixa eu ver uma coisa. Se o x for 3... Aliás, peraí, que nós estamos já até cometendo um engano aqui, né? Porque aqui, ó, aqui nós temos um x, né? E olha aqui, ó, esse x sendo 3 não fica igual a esse 1 aqui, né, galera? Então, na verdade, se o x for 3, a gente não vai ter as matrizes iguais, não. Então, já deu problema aqui, a afirmação 1, ela ficou falsa, tá? Não vamos ter essa consequência, não. Depois, A mais B vai gerar essa matriz se e somente se o x for igual a 2 e o y for igual a 1. Vamos ver se isso é verdade aqui, tá? A mais B, vamos tentar fazer A mais B primeiro sem levar nessa consequência. O que seria A mais B? Deixa eu limpar aqui a tela para ficar mais fácil da gente se achar. Bom, A mais B, eu tenho 2 mais 2, vai acabar dando 4. Vamos tentar escrever aqui, ó, a matriz A mais B, tá? Então, a matriz A mais B. 2 mais 2 vai dar 4. X mais 3, vamos deixar em aberto por enquanto. 0 mais y, vamos deixar o y aqui. Y mais 0, vamos deixar o y aqui. 8 mais 8, 16. 2 mais 2, 4. 1 mais x, fica x mais 1. 3 mais 3 fica 6. E 1 com x menos 2 vai acabar dando x menos 1. Tá, agora vamos ver. Nós chegamos nessa matriz quando a gente soma ela, né? E aí ele está dizendo que essa matriz aqui ela vai ficar igual a isso. Ah, peraí, então. Essa matriz ficando igual a isso me levaria a essa conclusão. Vamos ver se isso é verdade. Se A mais B está dando isso, então eu tenho 5 aqui. Então meu x teria que ser 2. Então meu x precisaria ser 2. Então essa é uma consequência, tá? Vamos ver aqui por baixo, ó. 3 e x mais 1. O meu x continua sendo 2, tá? E aqui também. Meu x continua sendo 2. E o y, deixa eu ver. Aqui está o 1 e aqui está o y, então o y tem que ser 1. Ah, então tá. Então olha só. Se A mais B está dando essa matriz, então realmente eu estou chegando na consequência de que o x tem que ser 2 e o y tem que ser 1. Então a ida está ok. Agora vamos ver a volta. Agora nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos partir dessa premissa e vamos ver se realmente isso obriga a soma a ficar desse jeito. Tá? Deixa eu ver. Então se o x for 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 0. Se o x for 2. E se o y for 1, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Agora vamos fazer a soma das duas e vamos ver se a soma das duas vai realmente chegar aqui. Tá, deixa eu ver então. 2 e 2, 4. 2 e 3, 5. 0 e 1, 1. Primeira linha, ok. 1 e 0, 1. 8 e 8, 16. 2 e 2, 4. Segunda linha, ok. 1 e 2 dá 3. 3 e 3 dá 6. E 1 e 0 dá 1. Então, terceira linha, tudo certo, fechou, a volta tá ok, e essa segunda afirmação então ficou verdadeira. Eu estou chegando então na conclusão de que a primeira afirmação ficou falsa, né? Porque A igual a B dá problema aqui no 1 e x aqui, tá? Mas a segunda afirmação ficou verdadeira, então vamos agora analisar a terceira afirmação, e para isso eu vou limpar a tela mais uma vez para ficar mais fácil para a gente se achar aqui. Bora lá. A matriz A vezes essa matriz coluna gera essa matriz coluna se e somente se x é igual a 1. Vamos ver se isso é verdade, tá? Bom, a gente tem a ida, né? Vamos ver se a matriz A, sendo essa matriz aqui, multiplicando essa matriz, gera essa matriz, ver se isso nos leva para x igual a 1. Quando eu faço a matriz A, né, que é a matriz 2, x, 0, y, 8, 2, 1, 3, 1. Quando eu faço ela multiplicar a matriz 0, 1, 0, e eu digo que o resultado vai dar a matriz 1, 3, 3, essa é a minha premissa, né? Esse é o meu C. Se isso é verdade, então vamos ver se eu chego nessa conclusão. Quando eu fizer a primeira linha aqui,
vezes a primeira coluna tem que dar 1. E aí essa multiplicação a gente faz 2 vezes 0, que dá 0, x vezes 1, que dá x, e 0 vezes 0, que dá 0, junta os resultados, acabou dando x, e isso teria que me levar para 1. E aí chegamos nessa consequência. Então essa premissa, essa igualdade matricial, realmente ela me leva para a certeza de que o x é 1. Legal, temos essa consequência aí, tá? Agora vamos ver se a volta ela é verdadeira. Vamos ver se a volta, quer dizer, se a premissa é que o x é 1 na matriz A, então a matriz A vezes essa matriz com certeza me levaria para essa, tá? Vamos dar uma olhada, vamos ver se isso é verdade. Deixa eu de novo limpar aqui a tela. Agora nós vamos ver a volta. Se o x é 1, a minha matriz A, ela ficaria 2, 1, 0, y, 8, 2 e 1, 3, 1. Reparem que nada foi dito sobre o y, né? Apenas a minha premissa é que o x é 1, tá? Aí eu quero multiplicar ela pela matriz 0, 1, 0. E aí vamos ver se o resultado realmente vai dar aquela matriz lá, né? A gente já sabe que essa multiplicação vai dar certo, porque a gente já fez ela hoje, vai dar 1. Agora, quando a gente fizer essa multiplicação aqui, tá? Vai acontecer uma coisa estranha. A gente vai ter y vezes 1, que vai dar y. Não, desculpa. Y vezes 0, que vai dar 0. Depois eu vou ter 8 vezes 1, que vai dar 8. E depois eu vou ter 2 vezes 0, que vai dar 0. E aí, então, isso deu esse elemento aqui que ficou 8, galera. 8, né? Aí já deu problema, ó. Já não tá levando para essa matriz aqui. Então já dá para dizer que a volta não foi satisfeita. Portanto, a ida tá ok, mas a volta não, a afirmação fica falsa, tá? Então nós estamos com primeira afirmação falsa, segunda afirmação verdadeira e terceira afirmação falsa. Vamos lá olhar as alternativas, tá? E aí então a letra A é a que mais me agrada. Apenas a afirmação 2 é verdadeira. As demais afirmações ficaram falsas aí, portanto. Tudo bem, pessoal? Então assim a gente avança para a próxima questão. Questão número 12. Cada um dos quadrados da figura abaixo tem 1 centímetro de lado. Se a curva poligonal em destaque na figura continuar evoluindo no mesmo padrão, a partir da origem 0, qual será o seu comprimento quando a curva tiver 20 lados? Então nós queremos saber quanto vai medir a curva quando ela tiver 20 lados. Quando a curva tem um lado só, olha só, vamos botar assim, ó, quantidade de lados e tamanho da curva, só para tu enxergar uma coisa bem básica aqui, tá? Quando a curva tem um lado só, ela só tem essa parte aqui, ó, o tamanho dela é 1. Quando a curva tem 2 lados, o tamanho dela é 1 mais 2. 1 mais 2. Quando a curva tem 3 lados, o tamanho dela é 1 mais 2 mais 3. Então, olha só esse padrão que bonitinho. Quando a curva tem 4 lados, o tamanho dela é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, acho que já deu para entender, né, galera? Quando a curva tiver 20 lados, o tamanho dela será 1 mais 2 mais 3 até o 20. Então, a gente está falando de uma soma de PA. Portanto, para a gente chegar no tamanho dessa curva, eu vou fazer soma de PA, uma PA que começa no 1, que tem 20 elementos, que o último elemento é 20 e que a razão é 1. Então, essa soma aí é o primeiro termo mais o último vezes a quantidade dividido por 2. 1 mais 20, 21. Esse 20 eu já vou cortar com o 2 e vai dar 10. E, portanto, 21 vezes 10 acaba dando 210. Então, 210 é o tamanho dessa curva aí, quando chegarmos no 20º lado, quando tiver 20 lados. Resposta está lá te aguardando, na letra D. Terminamos aí a questão número 12, que interpretando ela, a gente percebe que ela cai numa soma de PA. Questão número 13. Sendo 1 mais i raiz de 3 um número na forma algébrica, né? Tem i, né? Então é um número imaginário.
como é que fica o valor de z na 5? E aí, claro que tu pode colocar esse número entre parênteses, se tu quiser, e elevar na 5, mas aí isso vai dar trabalho, né? Tu teria que colocar o parêntese 5 vezes um do lado do outro, ou usar algum recurso intermediário. Eu vou sugerir um outro caminho, que é um caminho que ele é prático, tá? Que é a gente usar a representação no plano complexo. Deixa eu só tirar esse y aí, que esse y não fica legal. Vamos colocar aqui a nomenclatura mais correta. Vamos pedir uma borracha aqui. Vamos colocar aqui o eixo, né, imaginário, tá? Então aqui eu tenho a parte imaginária e aqui eu tenho a parte real. Né? Mas é o x e o y, tá bom? Então esse meu número, ele é, na parte real eu vou marcar o 1, na parte imaginária eu vou marcar o raiz de 3, e então eles se encontram mais ou menos por aqui. Aqui está o afixo de z. Aí se a gente puxa então um segmento que liga o afixo com a origem do plano, a gente está desenhando aqui o módulo, né? E se a gente monta um triângulo retângulo aqui e vai atrás desse ângulo de rotação aqui, ó, a gente está indo atrás do argumento, tá? Mas tenta perceber que aqui tu tem um triângulo muito especial e muito comum em trigonometria, em geometria, né? Onde um cateto está medindo 1 e o outro cateto está medindo 1 vezes raiz de 3. Esse é o famoso triângulo aquele, né? Em que a gente tem um número num cateto, e no outro cateto aquele mesmo número vezes raiz de 3, e na hipotenusa o dobro daquele número. Quando isso acontece, o ângulo que está oposto a esse número especial, que aparece aqui, aqui e aqui, esse ângulo é o 30 graus. Né? A gente brinca às vezes de chamar isso aqui de regra da coisa. A gente aponta então para o cateto oposto. O cateto oposto é a coisa, coisa raiz de 3 e duas coisas. Enfim, tu descobriria que esse ângulo aqui é 30 e consequentemente esse outro aqui de baixo é 60 pela soma dos ângulos internos. Além disso, essa medida é 2. Para que eu fiz tudo isso? Porque daí agora eu posso escrever a forma trigonométrica do número complexo z. Se o número complexo z na forma algébrica é 1 mais i raiz de 3, ele também é na forma trigonométrica módulo que multiplica cosseno do ângulo mais i vezes seno do ângulo. E aí a vantagem de fazer isso é que z na 5 é muito mais tranquilo de calcular na forma trigonométrica. Basta pegar o módulo e elevar na 5 e pegar o ângulo e multiplicar por 5. Né? Vai ficar 60 vezes 5 e aqui no seno também vai ficar 60 vezes 5. Bom, então nós temos que nosso Z5 ele é 32 e aqui cosseno de 300 graus mais i seno de 300 graus. Agora a gente pode recorrer um pouquinho à trigonometria e lembrar então, né, que o 300 graus ele está aqui mais ou menos, né, o 300 graus. Portanto, ele está com um afastamento de 60 graus da origem e ele vai corresponder aos valores de 60 graus na tabela, aquela famosa do seno, cosseno e tangente. Além disso, a gente tem que o cosseno de 60 e o de 30 são iguais e o seno de 60 e de 300 eles são iguais, mas com sinais trocados, são opostos, tá? Então, esse cosseno aqui, ele vai acabar dando o mesmo cosseno de 60, vai dar 1 meio, e esse aqui vai dar o mesmo seno de 60, mas com sinal trocado, vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Deixa eu dar uma limpada nessa tela, vamos lá para o início, continuar esse cálculo ali em cima. Vou pedir para limpar aqui as anotações, só um instantinho. Então, vamos limpar aqui as anotações. Né? Voltar aqui para a caneta, normal, acho que agora eu até tirei ela, deixa eu botar ela de novo, pronto. Então nós estávamos com o seguinte resultado, o nosso Z5 estava sendo 32, não precisava desse parênteses aqui, 32 que multiplica 1 meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes i, porque esse foi o cosseno, esse foi o seno. E agora eu vou fazer uma distributiva. Fazendo a distributiva, eu vou ter
32 vezes 1 meio e menos 32 raiz de 3 sobre 2i. E aí esse 32 simplifica com o 2 nas duas frações, gerando um 16 que, né, concorda com as alternativas ali. Portanto, 16 raiz de 3i está aqui nessa resposta, tá? E então, 16 menos 16 raiz de 3i está na letra D. Assim conseguimos resolver essa questão. Eu fui pelo caminho trigonométrico, mas dava para ter colocado os parênteses um do lado do outro. Eu acho que ia dar muito trabalho. Então eu fiz por esse caminho aqui para te ajudar. Questão número 14, também de trigonometria, agora mais focada na trigonometria, né? Só que aqui ele te deu o x. O x é 90 graus, né? Se quiser trabalhar com graus, te diverte. 90 graus, pode ser assim. E aí nós temos seno de x mais duas cotangentes de x sobre 2. Vamos começar a montar isso, né? O seno de x é o seno de 90, e o seno de 90 é 1. Cotangente de x, cotangente de x sobre 2, né? Vai dar cotangente de 45, então, porque eu estou dividindo x por 2. E a cotangente de 45 é o inverso da tangente de 45, é o inverso de 1, é 1. O cosseno de 2x, lá em cima, vai ser o cosseno de 2 vezes 90, vai ser o cosseno de 180, que é menos 1. Cuidado que é menos 1 agora. Ali embaixo nós temos a tangente de x sobre 2, que é a tangente de 45 e que dá 1. Nós temos também a cossecante de x, de 90 graus. Cossecante é o inverso do seno, portanto é 1 sobre 1 que dá 1. E finalmente nós temos a secante de 4 vezes x, 4 vezes 90, 360, e a secante de 360. É a mesma coisa que a secante de 0 graus, e a secante é o inverso do cosseno, então é o inverso de 1, já que o cosseno de 0 é 1. Pronto, temos todos os valores. Agora vamos voltar para o nosso problema. Então, eu vou substituir cada integrante da conta pelos resultados que a gente já deixou prontos, que ficam muito tranquilos. Então, eu tenho 1 mais 2 vezes 1 menos 1, tudo isso dividido por 1, que deu a tangente ali, vezes a cossecante, que também deu 1, e mais a secante, que também deu 1. E é só não ratear aqui, né? Ficou então 1 mais 2 mais 1, ficou 4 lá em cima, e ali embaixo ficou 1 mais 1, ficou 2. Portanto, nossa resposta é 2. E está na letra C o gabarito ali pra gente, tá bom? E assim foi a questão número 14. E a questão número 15, aliás, né, falei aqui com um tom de voz, mas tem mais a 16, né? A questão número 15 diz o seguinte: se a reta S passa pela origem, do plano cartesiano, dos eixos coordenados, e ela é perpendicular à reta R, dada através de seu gráfico abaixo, então a equação da reta R. Queremos a equação da reta R. Percebam que a reta R, ela possui o ponto, né, o ponto pertence a ela, é o ponto menos 5 e 0. A gente tem esse ponto aqui, tá aqui ele, ó, menos 5 e 0, tá? Agora, eu não tenho mais nenhum ponto da reta R, na verdade até tenho, né, aqui já tenho o 3 aqui, né, então nem precisaria ir muito além esse exercício, tá? Porque daí como eu tenho aquele 3 que tá ali, né, ele pediu a equação da reta R, talvez fosse até mais interessante pedir a equação da reta S. Aqui a questão fica muito tranquila, porque se eu tenho esse 3 aqui, eu também tenho, se a gente quiser, o ponto 0 e 3. Se a gente quiser trabalhar com um coeficiente angular e coeficiente linear, tá? Eu tenho, por exemplo, que esse aqui é o coeficiente linear da reta R. Ele é o B da reta R, ele vale 3. E para eu conseguir o coeficiente A da reta R, eu posso pegar a taxa de variação vertical e dividir pela taxa de variação horizontal. Então eu tenho 3 dividido por 5, 3 quintos. Esse vai ser então o coeficiente angular da reta R, certo? E aí com os dois coeficientes eu consigo escrever a equação reduzida, que é coeficiente angular vezes x
mais coeficiente linear. Então a equação reduzida da reta R ficaria 3/5 vezes x mais 3. Aí eu posso, quem sabe, multiplicar todo mundo por 5 para não ter essa fração aqui, porque as respostas elas não estão na forma reduzida, elas estão na forma geral, as respostas, né? Então, se eu multiplicar todo mundo por 5, deixa eu anotar isso aqui para a gente ter o registro, eu vou ter 5y, depois eu vou ter o 5 cancelado, por isso que eu multipliquei, né? E aqui vai acabar virando 15. E aí, então, lembra que a gente tem o costume na forma geral de deixar o x positivo, então eu vou só puxar o y para cá. Trazendo o y para o outro lado, ele muda de sinal, os outros dois não mudam, e todos ficaram de um lado da igualdade, deixando apenas o zero do outro lado. 3x menos 5y mais 15, letra A, portanto, tá? Acredito que essa questão aqui ficaria mais interessante, mais desafiadora, se nós pedíssemos a equação da reta S. Pedindo a equação da reta R, está aqui a resposta, questão 15 é a nossa resolução. E a questão 16, agora sim, né? Questão da AFA, última questãozinha pra gente aqui do simulado. Queremos uma soma de logaritmos que começa no log de 2/3, depois 3/4, 4/5 e vai assim até o 19/20. Como que eu vou fazer um negócio desse? Tem vários caminhos. Um caminho legal é que a gente pode perceber que todos esses logaritmos que estão se somando, eles estão na mesma base 10. E lembrar que tem uma propriedade, né, que diz pra gente que quando a gente tem uma multiplicação entre uma multiplicação no logaritmando, né, não importa quem é a base, eu posso transformar isso aqui numa soma de logs. Só que eu posso também encarar essa propriedade de trás para frente. Eu posso olhar para uma soma, ver que a base é a mesma, e eu posso então transformar essa soma num único log. Eu vou fazer exatamente esse caminho. Eu tenho uma soma, eu vou escrever como um log só, tá? Então aqui eu fiz um lembrete contigo, tá? E aí então a gente vai agora aplicar isso. Eu posso escrever isso aqui como um único log, um log só, e pegar todos os logaritmandos e se multiplicar. Estou fazendo a volta, né? E quando eu pego todos os logaritmandos para se multiplicar, olha que legal que acontece. Os dois últimos são esses dois aqui, ó. Terminei. Então eu teria vários logaritmos, como eles estão se somando e estão com a mesma base, eu posso juntar num log só. E quando eu faço isso, eu consigo cancelar essa galera aqui, é o que a gente chama de operação telescópica. Eu consigo então cancelar todo mundo. Repara que tem um 18 aqui, o 19 cancela, mas não tem ninguém antes do 2 para cancelar ele, e não tem ninguém depois do 20 para cancelar ele. Então aqui nós ficamos com um log de 2/20. Bem menor. Dá para simplificar para 1/10, se eu simplificar por 2. O 1/10 pode ser escrito como 10 na menos 1. E não te esquece que quando não tem ninguém aqui embaixo, é o 10 que está aqui. E tenta lembrar que a essência de um logaritmo, ela é, na verdade, a gente pensar da seguinte forma. Qual é o expoente que eu tenho que colocar aqui embaixo para que essa expressão aqui de baixo seja igual à expressão ali de cima? Bom, é o menos 1, o expoente que eu estou procurando. Então, a nossa resposta é menos 1, letra B, portanto. E assim a gente finaliza a correção do teu simulado 2 preparatório AFA. Certo, galera? Então, me despeço por aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau!